por um bom tempo Sempre ainda. que se fala de aviação, a gente cai na parte de acidente, que é a parte Sim, que é, não é que mais preocupa, mas é a parte mais interessante de saber os porquês, né? exato. Tem alguma medição de... A maior causa de queda de avião é Falha humana, sempre. a grande maioria. Tem algum caso que os humanos fizeram Ah. tudo certo e aí deu uma outra merda? Ou sempre tem Ah, que ter às vezes da por um... merda e o humano ainda... É porque assim, as pessoas ligam falha humana sempre ao piloto, né? É. Mas a falha humana não é sempre ao piloto. A falha humana, ela é qualquer coisa que... Alguma coisa foi mal feita na manutenção, por exemplo. Ah, tá. Já Né? considera Já falha considera humana, uma então. falha humana, O cara né? teria que ter trocado uma peça e não trocou, Exatamente. é falha humana. Tá, entendi. Hoje em dia é muito difícil acontecer do nada do avião cair e na investigação não encontrar alguma falha humana no caminho, né? Até dar o exemplo do... Muita gente pergunta do voo 447 da Air France. Aquele que caiu no oceano, no Atlântico indo para Paris, do Rio de Janeiro para Paris. Mas aquilo lá entrou numa tempestade e foi a tempestade que derrubou o avião. Não, não foi a tempestade que derrubou o avião. Aquilo lá foi um problema de gerenciamento de cabine, né? Que é o CRM, né? Que é o gerenciamento entre os pilotos ali. Por quê que não foi a tempestade? Porque antes daquele avião passar por lá, outros aviões passaram e depois que ele passou, outros aviões passaram. Então tiveram alguns problemas técnicos ali entre os tripulantes que acabaram resultando no acidente. Então, o acidente ele é uma soma de vários fatores até acontecer aquilo. Então, por isso que acaba sempre tendo uma falha humana no meio do caminho. Porque é difícil a máquina, ela é que nem eu te pergunto, você está dirigindo na estrada, o motor para? O motor do seu carro para, do nada? Não, já aconteceu. Mas por algum motivo que ou você não pôs Manutenção, óleo... Manutenção. Manutenção. Então, agora, do nada... Foi sujeira no não sei aonde, a bomba e não sei o que, o carro parou. Então, mas é um problema de manutenção. Se eu tivesse feito tudo certinho, Exato. exatamente. É claro que se a gente pegar aviões mais antigos, né? O pessoal fala muito isso. Você esqueceu de citar o caso, né? Que eu fiz um vídeo, turbulência não derruba avião. Você esqueceu do caso do avião XYZ. Aí você vai ver um caso de 1960 que aconteceu, né? Então, claro que existem exceções. E se a gente falar da aviação anos 50, anos 60, que tinha muita coisa experimental naquela época, sim, os aviões desintegravam em voo. É mesmo? Você pega o Comet, por exemplo, o de Havilland Comet, primeiro avião comercial a jato do mundo. Voou a primeira vez em 1948. Cara, uma revolução, né? Tecnologia e tal. O avião desintegrava em voo. O que é desintegrar? Soltar as peças? Ele desmontava, ele implodia em voo. E por quê? E matava todo mundo. É uma falha humana? Teoricamente, não. Porque não é problema do piloto, não é problema da manutenção. Mas é um erro de projeto. Ah, tá. Entendeu? Por que isso acontecia? Porque as janelas do Comet eram quadradas. Já notou que as janelas dos aviões são arredondadas? O que acontece? Por que a fuselagem do avião é cilíndrica? Porque... A gente volta na questão da Terra plana, né? A esfera é a forma mais fácil da matéria de se comportar. É mesmo? Né? Porque você tem todas as direções da borda apontando, né, na mesma distância do eixo. Você tem o ponto central e toda a casca está na mesma distância do eixo. Então isso para a matéria se formar é a forma mais fácil. É muito difícil você naturalmente criar um quadrado. É só olhar as formas, né? É verdade, é verdade. Então, se você encher... Pedra quadrada não vê, você vê... Então, você pega, por exemplo, uma bolha de água, uma bolha de sabão. Por que ela fica em formato de esférico? Porque é a forma mais fácil que a matéria se encontra e também porque ela cria uma estrutura mais forte, né? E é isso que acontece com o cilindro. Você consegue distribuir essa carga igualmente em todo o cilindro. Se você tivesse cantos vivos... do tubo do charuto do avião, né? Então você distribui toda essa carga de pressão igualmente por toda a parede do avião. Se fosse quadrado, os cantos sofreriam mais, porque os cantos você vai sofrer uma fadiga muito maior. Por isso que os aviões são cilíndricos. No lance da janela. No lance da janela segue exatamente a mesma ideia. Você tem dois pedaços de papel sulfite aí pra gente demonstrar? Eu gosto de fazer demonstrações. Vamos ver se a gente acha por aí. Aí eu já te mostro certinho o que é isso aí. Pode ser pequenos os papéis? Pode ser uma ser folha. Os números da gente aí, os pequenininhos, os papéis pequenos aí. É que eu vou dobrar. Pode dobrar? Pode. Ah, beleza. Isso aí já dá certo. Não sei se vai dar certo porque eu precisaria de um durex também. Acho que é pedir demais, né? Tem na gaveta aí, na gaveta então, dela aí.
Pode. Pode ser fita Capri. Pode. Nossa, Só... eu falei Capri. Capri. Aqui, ó. É só pra colar aqui. Obrigado, Manu. Pera aí. Vamos lá. Manu é muito mais rápida que o estagiário, você viu, né? Ó. Então aqui eu fiz um quadradinho, né? Uma estrutura quadrada. Tá. E aqui uma estrutura cilíndrica. Vamos ver se dá certo. Se não dá certo, eu vou passar vergonha aqui, né? Não vai dar certo. Vai, cara. Seja positivo. Já provou que a Terra é redonda aqui? Então. Ó, aqui, Provou, né? Eu acho que provou. aqui é uma estrutura quadrada e uma Tá estrutura... pegando, o estagiário, tá, mandíbula? Vou com o copo de água em cima do quadrado. Tá muito leve. Tem coisa mais pesada? Caramba! Nossa, não. Esse aqui é pesado demais. Essa não tá tão pesada, tá Deixa eu vazia. ver. Não Não aguenta. aguentou. Caramba! Essa é a diferença. Né? Então o quadrado... Rapaz! Foi uma... Né? Por quê? Lá o que aconteceu? Porque o que acontece? Aqui nos cantos você perde a estrutura. Você, com um canto vivo, ele fica mole. Ele sofre uma fadiga de material muito mais fácil. Aqui eu estou distribuindo o peso da garrafa igualmente em todas as paredes. Aqui não. Quando chega nos cantos, ele vai forçando. Então, basicamente é isso. Por isso eu não construo um avião quadrado. Porra, entendeu? boa. E as janelas, elas estavam fazendo o quê? E as janelas nos cantos vivos desse Comet, desse avião, elas estavam trincando por conta da pressão. Porque como ele era um avião pressurizado e ele voava muito alto, ele voava 40 mil pés, né, dá 12 mil metros mais ou menos de altitude, ele aos pouquinhos, com essa pressuriza, despressuriza, fica nesse balão, enche e murcha, os cantinhos das janelas foram trincando. Caramba. Até chegar um voo que ela trincou de uma vez. Só que acontece, o avião ele tá pressurizado, ele tem pressão dentro. Abriu um buraquinho, foi rasgando, aí rasga a fuselagem inteira, o negócio se despedaça, aí não tem o que fazer. Então, nesse caso, é uma falha de projeto. Entendi. E não um erro humano do piloto. O cara tava voando e o avião despedaçou. Então, se a gente volta nessas épocas...